Piu, a gente falou muito de aplicação pulverização terrestre, né? Sim, claro. E hoje o pessoal já está aderindo bastante à tecnologia de drones, né? Sim, É, drones, aviões e tudo mais, pensando no drone, o que o produtor precisa ficar atento para ter uma aplicação de qualidade? O drone é o seguinte, o drone é uma maquininha que veio ela é muito boa e veio para ficar. O drone não é um negócio que veio, modinha e vai sair. Não, não é assim. O drone, ele veio para ficar, mas ele veio para ajudar, por exemplo, em áreas de pulverizadores de barras ou áreas de turbinas onde tem fruticultura. Por exemplo, laranja, café, um tomate envarado, sei lá uma maçã, uma coisa e outra. Mas o que acontece com o drone? O drone é uma máquina que o cara vai ter que tomar um cuidado maior do que se fosse pulverização de avião. Por quê? O seguinte fato, drone é uma maquininha que tem um tanque de capacidade pequena. Então hoje você tem drone de 10 litros, de 20 litros, de 30 litros, 40, de 50. Estão falando aí que vão fazer drones até de mais de 100. Beleza, tudo bem. A realidade é essa. A realidade é essa. Só que não importa se o drone é 10, 20, 30 ou 40 litros, ok? Beleza, eu tenho um T30 aí, tenho um T40. Qual que é a média que o pessoal aplica por hectare? De 10 a 15 litros por hectare. Então você imagina uma área em que o cara está aplicando com um pulverizador de barra. Vamos fazer uma conta redonda aqui para a gente não ficar procurando cálculo aqui. Vamos fazer cálculo de cabeça. Eu estou aplicando 100 litros por hectare em um determinado produto numa máquina de barra, numa área de soja ou de milho ou de algodão ou que seja de cana, tá? 100 litros por hectare. Beleza, máquina de barra. Agora eu vou aplicar o mesmo produto com a mesma dosagem por hectare em 10. 10 litros de calda. Você entendeu a jogada ou não? É 10 vezes menos. 10 vezes menos. Só que aí é que tá. É 10 vezes menos a quantidade de calda, mas não o princípio ativo que você vai aplicar. Sim. Você concorda? Sim. Então, se eu estou diluindo um produto que seja pó molhável, vamos fazer de conta que seja isso, que é meio difícil, ou que seja líquido, mesmo um líquido, tá? Mas se ele for meio oleoso, meio ruim de dissolver, então vamos fazer de conta que eu estou diluindo, vamos chutar aí, 2 litros por hectare do produto X, tá? 2 litros eu diluo em 100 litros de calda, significa que eu coloco 2 litros desse produto dentro do tanque e completo com 98 litros de água. Então eu tenho uma calda de 100 litros por hectare, correto? Beleza, eu tenho uma concentração, não tenho? Tem. Praticamente uma água bem choquinha. Facinho de passar em qualquer furinho de bico, não é? Vai. Opa, dilui bem, tranquilo, vai que é uma beleza. Agora eu vou pôr 2 litros com 8 de água. É 20%. Você entendeu a jogada? Ah, mas e qual é o problema, Piu-Piu? O problema é o seguinte, que quando você trabalhava com a máquina de barra, você tinha 100 litros de calda, aplicando, vamos supor que você tem um autopropelido, né, com lá, sei lá, 30 metros de barra, 60 bico, e você tá andando aí a 12, 14 por hora, numa área, sei lá, 15 por hora, você tá usando um bico 0,25, um bico 0,3, o furo é desse tamanho. E no drone? O drone, o máximo que você usa é um bico 0,15. A média é usar bico 0,1. Ou seja, o furo é 3 vezes menor. Se você está usando um bico 0,25 ou 0,3, você está usando um 0,1 agora. Então o furo é 3 vezes menor. Porque senão você não consegue atingir os 10 litros por hectare. Tá. Você tem que jogar menos. E tem outro detalhe. O drone não aceita bico mais do que 0,15. No máximo um 0,2 e olha lá. Por quê? Porque a bombinha dele é pequena. Então ela é uma máquina limitada. Não, ela não tem vazão. Não é só questão da pressão. Tem drone que dá 4 bar de pressão. Tá? Até mais, se bobear. A média eles trabalham com 2, 3 bar de pressão. É uma pressão praticamente igual a de um pulverizador de barra. Tá. Beleza. Até aí tudo bem. Só que o pulverizador de barra vai ter uma bomba, às vezes, de 200, 300 litros, 400 litros por minuto. Tá sobrando para retorno um monte de coisa. Tá sobrando água. O que os bicos consomem volta mais da metade para dentro do tanque. É bom, vai agitando a calda, beleza. Ótimo. Passa pelo agitador, tá sempre misturando ali. Beleza. E o drone, que a bombinha às vezes tem capacidade de 3, 4 litros por minuto, no máximo 5 litros por minuto. E aí? Se você pôr um bico de vazão maior, a somatória de bico do drone, ela come toda a água e não dá pressão na bomba. Porque não tem retorno. Não tem retorno. E o retorno que tem dentro do tanque é muito pouquinho. Entendeu? Porque você vai aplicar 10 litros de calda por hectare. E essa calda, ela é mais concentrada.
Que mais fácil. Ela é mais viscosa, é mais fácil de entupir um bico de furo menor. Então, por isso que eu falo, o drone, ele não é para substituir máquinas grandes, ele é para ajudar. Pô, mas aonde que o drone é bom, Piu Piu? Você só tá falando ponto negativo do drone. Não tô falando ponto negativo do drone. O drone tem um outro ponto negativo que eu não falei, mas vou comentar. Ele não tem agitador de cauda. Só que ele aplica rápido. Se você tiver uma maquininha que prepara a cauda pro drone que tá sempre agitando, você põe dentro dele, ele dá 10 minutos de voo, volta, já esvaziou. Já aplicou. Já aplicou. Beleza, até aí tudo bem. Dá pra gente associar isso aí, dá pra trabalhar legal nisso aí. Ok. Planejamento. Volta na história do planejamento. Olhar Você faz o mapa de voo, a solubilidade do produto, tudo isso aí. Qualidade da água, o drone eu diria que é tão fundamental ou mais do que um pulverizador grande, né? Tem que ser uma água limpíssima. E aí o que acontece? No drone, eu tenho problema de uniformidade de distribuição. Lembra que eu falei dos copinhos de 5%? O drone você não tem uma faixa totalmente bem distribuída. Outro problema que tem no drone é deriva, porque ele só vai trabalhar com bico de furo pequeno e provavelmente a gota é fina. E mais no alto, máximo né? média. E trabalha alto. Trabalha 3, 4 metros de altura. 2,5, depende do jeito que você vai passar em relação ao alvo. A altura do alvo, né? Não do solo, a altura do alvo. Seja uma planta desse tamanho ou pequenininha. Então, o que acontece? Você tem esses detalhes. Então, o drone é muito interessante onde? Áreas de difícil acesso de pulverizadores tratorizados. Sim. Por exemplo, eu vou numa beira de brejo, eu vou em áreas de montanha, onde é difícil entrar com a máquina, com o trator. Você pega áreas do sul de Minas que o cara só entra a pé lá. Esse café lá, Esse café do sul de Minas, aqueles morros, Espírito Santo. Ou você vai, por exemplo, numa área irrigada de arroz alagado. Arroz que é por irrigação, que é por alagamento, tá? Então, aí você tem o drone para ajudar, que é o que os caras fazem de avião em área grande. Mas se eu tenho uma área pequena, o drone faz. Fica legal também, fica bom, você entendeu? Então tem várias utilidades. área de cana grande, né? Uma bordadura, eu vou fazer uma bordadura, uma beira de área onde eu tenho dificuldade de entrar com a máquina, ou choveu demais, o carreador tá muito úmido, eu tô com medo de atolar o trator, então faz com o drone, entendeu? Então tem várias utilidades pro drone te ajudar. Mas eu já peguei gente que já se arrependeu há 2 anos atrás. Que ele vendeu um autopropelido que ele tinha pequeno, de 2.000 litros, e substituiu por um drone. Aí ele foi atrás de comprar o autopropelido dele mesmo de novo. Acho que nem sei se conseguiu comprar o dele. Comprou esse RP, porque ele falou, o drone não pulverizou do jeito que eu imaginava que ia ficar. Então tem que tomar cuidado com as modinhas. Mas o drone, eu repito e afirmo, é uma maquininha que veio pra ficar. Pra ter no barracão. Pro cara, se ele não tiver, ele pode contratar empresas que são especializadas, porque tem muitos terceirizados hoje que estão se especializando nisso. Então os caras sabem trabalhar direitinho com o drone. Não todos, mas muitos sabem trabalhar bem certinho com o drone. Então o cara terceiriza. Então o drone é para te auxiliar. Mas quem tem uma área grande, falar que vai deixar um pulverizador terrestre para usar só drone... Vai acabar o pulverizador terrestre? Isso aí é a história da carochinha. É que nem quando veio a internet, o celular, um computador e um tablet. A turma falou que ia acabar livro de papel. Eu nunca vi nenhuma livraria terminar. Você entendeu? Não existe isso aí. Vai ter os dois. Vai ter os dois. Vai ter os dois. E cada vez mais ainda. De maneira integrada. Até porque as tecnologias de autopropelido, por exemplo... Não, é outra coisa, né? Até os aplicadores menores, né? Os pulverizadores menores. Se você pegar uma barrinha aí de um pulverizador de 200 litros por hectare, 200 litros no tanque, não por hectare, desculpa. 200 litros no tanque e uma barrinha de 5, 6 metros, a uniformidade de distribuição dela é melhor que um drone. Não precisa ser um autopropelido. Então tem coisas ainda que o drone vai chegar lá? Vai, mas ele tem que evoluir muito. Ele nasceu ontem. Ele nasceu ontem. O pulverizador tem praticamente, se você for ver, tem mais de 70, 80 anos no mercado que existe pulverizador de barra. E área total também é um negócio que não... É um negócio muito complicado. Aí você tem uma deriva que a faixa do drone, em vez de cair para baixo, ela faz isso aqui de lado, e aí? Onde é que eu remendo aqui? Você entendeu? Ah, mas eu tenho o controle pelo GPS que eu fiz o mapeamento. Sim, você tem o mapeamento de onde o drone vai passar. Eu estou perguntando onde é que a gota chegou. Chegou. Você viu se o vento fez uma curva com ela ou não? O drone, a pulverização não cai vertical, ela cai em formato de hipérbole. Ela cai de lado, ou ela cai para trás, ou ela cai para frente. E o sentido que o drone tá voando? Ele tá voando para lá, ele não volta vazio, ele volta pulverizando, porque senão você acaba com a bateria. Então você tem que ir para frente e para trás. E aí, que direção tá o vento? Para lá, a pulverização foi para cá, e na volta, foi para onde? Você entendeu? Às vezes vai pro mesmo lado. E onde é que você emenda para dar uniformidade no campo?
É isso que me interessa, no teu Tem que alvo. perguntar aí o formato da pulverização. Tem Exatamente. que ser cone. Lembra sempre da palavrinha que é o teu patrão da tecnologia de aplicação. Chama, Alvo. tem um nome com 4 letras, alvo. Se eu não cheguei com uniformidade no alvo, eu não fiz bem feito. Não fazer bem feito em tecnologia de aplicação significa fazer de novo. Fazer de novo significa gastar dinheiro. Gastar de novo. Aí o cara faz a opção que ele quiser. Se ele quer gastar, tiver muito, se tiver sobrando, dá pra mim que eu tô precisando. E a questão do vento da hélice do drone influencia? Não, ela faz uma turbulência sim, faz uma mas ela não turbulência. ajuda, porque ela interfere até um certo ponto. Depois, vamos supor que o drone tá passando, vamos dar um exemplo aí, né, que nem você falou alto, a 3 metros de altura. Ela ajuda até 1,80, 2 metros, sei lá, 1,5, depende. Agora, se tiver um vento lateral que começa a desviar, você olha, você vê a pulverização Você virando vê. assim, ó. Você vê. Você vê ela jogando meio de lado. Você fala, e agora? Será que ela pegou essa faixa da largura dessa poltrona ou ela pegou pra cá? Ou pra lá? E aí o vento mudou, às vezes jogou dobro E aí? no outro. E aí, onde é que eu emendo esse negócio aí? É. Sabe onde que você vê muita falha de drone? Quando os caras usam herbicida. Sim. Alguns lugares dá certo, perfeito, vai que é show de bola. Mas quando usa herbicida é onde você vê que falhou. Por quê? Porque não remontou certinho onde que tinha que emendar as faixas de E a aplicações. fito é cruel, né? Aí se tiver lavoura embaixo, se der fito, meu filho, aí fica aquela lavoura assim, né? Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Tá bom, tá bom. E isso é básico. É. Bom, Piu, eu acho que essa parte de tecnologia de aplicação, a gente decorreu bem sobre ela, né? Eu acho que a gente deve bater um bom papo aí, né? E é a primeira vez, de repente, se tiver mais alguns assuntos ou uma cultura específica que a gente queira falar um dia, a gente fala. Não, a gente vai fazer mais. Não tem problema, não. E agora eu queria, pra